Olá, bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Josier Vilar e ao Rodrigo Vilar pela oportunidade de estar participando aqui no Commit, esse painel, e estar contribuindo mais uma vez para o ecossistema da saúde, esse evento que se tem tornado cada vez mais importante e é um evento que vem ocupando uma posição de destaque nesse ecossistema da saúde. E hoje eu tenho a oportunidade de moderar essa mesa. Eu me chamo Bruno Zavadski, sou médico, nefrologista, sou diretor de soluções educacionais do IBKL+, e tenho a oportunidade de ter dois profissionais aqui de destaque comigo, e meus amigos também. Um deles é o Dr. Marcelo Dibo, que é médico, é enfermeiro, e é diretor executivo do Hospital Badim. E o outro profissional que está aqui hoje na mesa conosco é o Dr. Eduardo Rocha. O Eduardo Rocha dispensa apresentações, mas é médico também, nefrologista, é professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, empresário, e certamente vai ser uma grande oportunidade e um prazer estar aqui com eles dividindo essa mesa. Hoje a gente tem uma demanda cada vez maior do mercado por profissionais que desenvolvam competências e que possuam competências que possam atuar dentro da área de saúde. E não é à toa que os profissionais que se destacam na área de saúde, eles acabam tendo uma série de matrizes de competência bem desenvolvidas, como as competências cognitivas, as técnicas, as integrativas, as contextuais, a competência do relacionamento interpessoal, afetivo, moral e até mesmo os hábitos mentais. Eu acho que essas duas últimas, né, as competências afetivo-morais e dos hábitos mentais, ficou mais evidente ainda durante esse período que vem terminando, graças a Deus, da pandemia que a gente passou. E sabemos também que a educação ela é fundamental, a educação continuada é fundamental no desenvolvimento dessas competências. A gente sabe que ao longo dos cursos de formação desses profissionais de saúde, nem sempre é possível desenvolver todas essas competências. E mais que isso, só ficou bem contextualizado e bem definida essas competências ao final dos anos 2000, onde os cursos das áreas de saúde, eles definiram quais competências deveriam ser desenvolvidas pelos profissionais de saúde nos seus cursos de formação. E isso veio sofrendo atualizações, uma vez que esse mercado é um mercado dinâmico. Feito essa pequena introdução e sem mais delongas, eu gostaria de endereçar uma primeira pergunta para o Marcelo e perguntar, pedir, na verdade, para ele contar um pouco ao longo da carreira dele, e isso é importante porque o Marcelo ele chegou nessa posição de destaque como enfermeiro e depois ele se tornou médico, né? Eu acho que isso é um ponto importante para ele ressaltar e explicar quais competências ele teve que reforçar, teve que desenvolver ao longo dessa carreira para poder ocupar essa posição de destaque. Marcelo, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer aí ao Bruno e toda a comissão organizadora. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando essa manhã aqui de informações. É um prazer rever Eduardo Rocha, com quem eu trabalhei também há muito tempo atrás, né? Então me sinto extremamente lisonjeado de estar dividindo esse espaço aqui com vocês, né? Bem, Bruno já me apresentou, né? Na verdade, minha formação ela é bem diferenciada, ela é bem eclética, posso dizer assim, né? Eu comecei lá atrás, desde, não precisa falar o ano, né? Bem lá atrás como enfermeiro, com muito orgulho, acho que tive o prazer de ser muito bem formado, ter trabalhado numa empresa de nome que também me ajudou a posicionar no mercado, né? E tive a oportunidade de trabalhar com um dono muito próximo, que era uma pessoa muito empreendedora,
né? Pessoa que já tinha o desenvolvimento de várias competências assim à flor da pele. E esse grupo todo era assim, isso foi motivando a você desenvolver competências que, como o Bruno falou, a universidade não nos preparava para isso. E eu continuo dizendo que não prepara, né? Até porque as competências são inúmeras, né? E a gente tem aquela tendência ainda de uma formação ter aquela visão mais organicística, pouco holística, né? Voltada para cuidar e procurar, né? Acho que a pandemia piorou essa situação, tendo em vista que não se parou o estudo, né? As pessoas continuaram se formando médicas, enfermeiras, fisioterapeutas online, e isso é muito preocupante, né? Onde a pessoa não teve a oportunidade de desenvolver em laboratórios, de habilidades, de hospital, etc, etc. Então, acho que isso vai dar uma defasagem nessa garotada que vai estar saindo agora da universidade. Mas, enfim, voltando aí à sua pergunta, né, foram várias habilidades que a gente teve que estar desenvolvendo, né, para chegar a ocupar cargos de importância, de destaque, quando você não está totalmente preparado, né? Então, logo você tem uma formação, um caminho árduo que você deve estar trilhando, né? Obviamente, buscando dentro de si algumas competências já existenciais, né? Eu acho que a questão de competência ela precisa ser encontrada junto com a empresa que você trabalha e com você mesmo dentro das suas capacidades que já são existentes. Mas acho que o grande problema mesmo é a complexidade hoje do mundo, né? Do mundo empresarial, do mundo educacional, né? Versus as transformações tecnológicas. Essa junção entre a complexidade empresarial e a transformação tecnológica é que vai demandar o desenvolvimento dessas nossas capacidades, né? Então, assim, novas exigências e necessidades para suprir essas diferentes demandas comportamentais dentro de uma organização que vão ser essenciais, né? Você descobrir quais precisam ter, o que a empresa precisa ter de competência, para que você possa identificar dentro desse grupo quem tem e quem não tem, tá? Mas eu acho, Bruno, que o mais importante é que essas competências elas devem existir para a gente, no mais antiga palavra, né, se quebrar os paradigmas, né? Mais do que quebrar o paradigma, quebrar a era, né? Nós estamos numa era muito dinâmica, muito efêmera, uma era de transformação. Ela está se transformando e a configuração do trabalho dos modelos de negócio das empresas também vem se transformando, né? Então é difícil você falar sobre uma mudança só, né? É muito complicado isso. Então a gente tem que estar muito atento a saber quais são essas características, né? Se a gente for elencar, a gente pode dizer que nós temos aí as competências que você falou algumas, né, mas acho que ela busca muitas das competências técnicas, né, aquelas que você precisa ter para ocupar uma posição, né? E as essenciais, né? E as comportamentais, né? Que essas são muito importantes hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que eu elenco, assim, que foram fundamentais para mim, Bruno, para chegar, desenvolver algumas coisas como, assim, que eu acho fundamentais até hoje. Pensamento crítico, que eu acho que é uma competência, assim, muito importante, que é aquela coisa de você pensar, né, criticar e ter atitude, né, para você poder implantar e trazer isso, inovar e conseguir trazer o grupo para você, né, de forma que você possa desenvolver, né, dentro do sistema, dentro do processo em si, né? Nós temos assim uma outra competência, Bruno, que foi fundamental para mim, que negociação, é a capacidade de negociar. Né? Quando você quer ocupar um lugar de destaque na empresa, você tem que ter essa competência de negociação. Né? Isso foi fundamental para chegar onde eu cheguei. Né? Negociar com o sócio, negociar com a operadora, negociar com seus pares. Né? Isso foi muito importante. Né? Hoje, com essa questão da era da agilidade, nós temos que ter uma capacidade, uma competência que tem que ser desenvolvida, que é a agilidade na tomada de decisões, o senso de urgência. Isso é muito importante. Para isso, tem que se ter uma visão sistêmica. Isso tudo são habilidades, são competências que você tem que ir adquirindo ao longo do tempo. Né?
E aí, com essa modernidade toda, com essa efemeridade, essa coisa rápida que a gente está vendo no mundo, afinal de contas, o que era certo ontem, a gente determina, você faz um planejamento que é certo ontem, amanhã já pode não ser mais, né? Principalmente com a aquisição de novas tecnologias. Né? Então, hoje, por exemplo, não dá para a gente falar em comunicação como somente o ato de se comunicar. Né? A comunicação ela tem que ser muito mais expandida, comunicação expandida. Então você tem que ter toda aquela coisa voltada para a mídia, né? Para Facebook, Instagram, né? Toda aquela coisa. Então a comunicação não é só mais aquele comunicar corriqueiro que nós tínhamos, ela é muito mais estendida. Né? Então acho que você hoje não ter habilidade, você não ter a competência, por exemplo, dentro de um sistema de estar fora de orientações para custo, é impossível. Né? As empresas hoje estão tendo que se reinventar, né, na questão de custo. Então não adianta você ter no seu grupo, você não encontrar no seu grupo pessoas que tenham essas competências. Né? E você não pode, sem essas competências, chegar hoje no mundo empresarial num momento de destaque. Né? Competência que a gente fala não é aquela coisa que a gente antigamente tinha, né? Se eu não realizo determinada tarefa, se ele não realiza determinada tarefa, ele é incompetente. Não. Na verdade, ele tem competência para realizar outras tarefas. E é isso que você precisa encontrar dentro da empresa, as competências do indivíduo, para que ele possa entregar um produto da melhor maneira possível, da melhor forma possível, no melhor tempo possível, no melhor custo possível. Né? Então, acho que, assim, quando a gente fala de competência, as competências que a gente via tradicional, que a gente via nos livros e tudo mais, hoje elas permeiam muito mais por isso, agilidade na tomada de decisão, um espírito empreendedor, né? Tem o intraempreendedorismo, né? Que é você saber empreender dentro da sua própria empresa, tendo o seu próprio trabalho, né? Isso é muito importante. Ressalto realmente a questão da comunicação estendida. O poder de negociação ele tem que ser o tempo todo, todos os dias, o tempo todo, com o paciente, com o médico assistente, com o seu colaborador, com o seu par, com o seu acionista, com o seu diretor. Né? E assim, a criatividade, eu acho, continuo dizendo que ela é primordial quanto competência dentro de uma visão sistêmica, dentro de um processo sistêmico. Né? Eu acho que, dentro da minha história, como voltando ainda à inicial que você pediu, eu acho que esse senso crítico, né, foi muito importante para alcançar o local que eu estou, né? Essa visão sistêmica, por isso que a minha formação ela é diferente, né? Eu comecei na enfermagem, mas eu já estava atendendo por uma questão administrativa, optei por fazer direito, então fiz direito, né? Depois complementei com algumas coisas voltadas para MBA, então fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? E depois resolvi fazer medicina, que era para fechar um ciclo, né? Então, assim, tudo isso dentro de uma visão do sistema, visando aonde eu queria chegar. Então, fui trilhando um caminhar e buscando formação dentro das minhas competências e desenvolvendo as que eu não tinha para chegar onde eu cheguei. Não sei se era isso que você queria que eu falasse, né? Mas a gente pode desenvolver mais um pouco e vamos por aí. Não, muito bom, Marcelo. É sempre um prazer ouvir você falar e eu tive a oportunidade de aprender muito do que você colocou aqui agora a respeito do desenvolvimento dessas competências com você. Eu tive a oportunidade de te ter como meu diretor durante aí um período, né, da minha carreira. E tive a oportunidade também de ser seu professor durante a sua formação da Faculdade de Medicina. Tá Então, vendo? muito Eu era legal isso. diretor dele, ele era meu professor. Eu falei assim, vamos lá, vamos resolver aqui É quem vai punir verdade. quem. Mas isso foi muito Foi um legal. barato. Mas, o Edu, é, você é professor, você, enfim, é professor de uma faculdade, né, de renome, que é a faculdade, a UFRJ, professor de medicina, você, né, dá aula em uma série de alunos, e você já tem bastante tempo de formado, de carreira, de experiência. Certamente você precisou trabalhar muito dessas competências, aprender outras também ao longo né, do seu desenvolvimento. E hoje eu queria que você falasse um pouco, né, de todo esse processo, mas se você tivesse hoje que
ensinar para os seus alunos essas competências, quais competências, o que você colocaria e ensinaria, que eu tenho certeza que você já faz isso hoje em dia, né, para os seus alunos, que eles precisam desenvolver para lá na frente, né, eles poderem ocupar uma posição de destaque, como hoje o Marcelo ocupa e assim como você também ocupa hoje. Bruno, antes de mais nada, é um prazer realmente estar entre dois amigos aqui. Você que representa um grande nefrologista de uma nova geração, nós temos pelo menos 20 anos de diferença de idade, eu estou me aproximando dos 60, e você deve estar se aproximando dos 40 ou em torno disso. O Marcelo, assim, não preciso nem dizer, é uma pessoa que eu admiro muito, exatamente, dentre outras coisas, dentre as questões pessoais, pelo trajeto dele, né? Quem dera todo médico tivesse a oportunidade de ter essa carreira. Primeiro, aprender a cuidar das pessoas através da enfermagem, que é uma das mais belas profissões. A enfermagem tem muito para nos ensinar e nós temos uma arrogância em relação aos enfermeiros que não se justifica e que, obviamente, está com os dias contados, se é que ela ainda existe na forma como já existiu. Acho que a gente está melhorando, mas temos muito a caminhar. E, além disso, ele mesmo falou direito, gastronomia, que você acabou não citando, gestão hospitalar, gestão de pessoas, de processos. Isso é uma carreira atual, né? Quando eu queria só também agradecer a oportunidade de estar aqui, a Iniciativa FIOS, José, Rodrigão, Manuela, Flávia, a turma toda, uma turma que trabalha muito e junta pessoas, são agregadores. A gente não está aqui à toa, né? Estamos aqui trocando experiências. E falando assim, especificamente sobre esse tema, a minha visão, obviamente, nós vivemos uma era de transformação. E nessa era de transformação, aquelas pessoas que estão mais abertas a aprendizados em áreas diferentes, vamos chamar assim, elas levam vantagem. E contando um pouquinho da minha história, não tenho problema nenhum de dizer, falar dos anos, eu me formei em 86, portanto, uma era pré-internet, pré-Facebook, pré-celular, há muitos anos. Então, eu estou com 35 anos de formado. E nesse período, o que aconteceu? Como você falou, Bruno, eu fui aluno de uma universidade, e hoje sou professor, clássica, fundada a Faculdade de Medicina há 210 anos, foi em 1810, se não me engano, ou 1808, ou enfim, uma faculdade muito clássica, antiga, e que tem o desafio de se renovar. E esse desafio não é somente das pessoas, afinal de contas, a faculdade são as pessoas, né? E é muito importante que todos nós estejamos, infelizmente nem todo mundo estão atentos às mudanças. E eu gosto de fazer analogias, quem me conhece sabe disso. Uma delas, dessa transformação, eu diria que a gente está com algum retardo na área da saúde, passando por uma transformação que foi percebida na área da economia, por exemplo. Então, não é à toa que alguns dos últimos prêmios Nobel de Economia foram dados à área de ciência do comportamento, porque quem já leu um pouco de Thaler, e Kahneman e Tversky, todos aqueles grandes líderes na área de economia comportamental, o que eles nos mostraram? Que o ser humano não toma decisões de forma cognitiva. Então, aquele ensino da economia clássica, cognitiva, baseada no raciocínio financeiro, que as pessoas tomam decisão, se uma coisa é mais barata do que outra, elas vão comprar aquela coisa mais barata, isso caiu por terra quando se viu que o comportamento humano ele é muito mais complexo e isso se aplica em todas as áreas. Na área da saúde, eu acho que a gente está vendo a mesma coisa. Quanto tempo a gente perdeu, entre aspas, ou dedicou ao ensino da medicina apenas baseado na cognição, na memória, reter informações que muitas vezes nem são utilizadas. Quantos de nós decoraram listas de medicamentos, listas de antibióticos, e o melhor aluno era aquele que tinha a melhor memória? E isso acabou. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que acabou, não foi claramente construído ainda um currículo que permite que as outras competências que o Marcelo citou muito brilhantemente sejam desenvolvidas. Então, um pouquinho da minha experiência, não vou ocupar o tempo demais na minha resposta, mas eu tive a sorte de ter desenvolvido as áreas que eram consideradas extracurriculares em paralelo com uma formação muito clássica. Eu fiz todo o dever de casa, fiz residência, fiz mestrado, doutorado, tive a oportunidade de ir para a Universidade de Harvard, tive a oportunidade de ir para a Universidade de Paris, e tudo isso me deu muita consistência na área clássica.
Mas eu digo para todos os meus alunos, isso não é suficiente. E que bom que não seja. Porque se nós não desenvolvermos as competências em outras áreas, e a minha atividade extracurricular me trouxe a minha maior paixão no momento, que é a análise entre a transformação da indústria da música e das artes para a indústria da saúde. Então, por isso, daí surgiu o projeto Som TFM. Depois a gente, se tiver tempo, conversa um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, a gente precisa desenvolver atividades extracurriculares, que hoje em dia não mais deveriam ser consideradas extracurriculares, e as melhores faculdades já incorporaram isso no seu currículo. Então, a gente precisa de atividades lúdicas, precisa entender sobre arte, sobre música, sobre artes cênicas, sobre gastronomia, porque o ser humano ele é muito mais complexo do que somente a biologia e a sua fisiologia. Espero não ter ocupado muito tempo da minha resposta, mas a gente pode continuar o nosso bate-papo enquanto o tempo estiver aqui. Muito bom, Edu. Acho que você levantou um ponto que eu pego o gancho aqui para a gente poder falar um pouco, que é a questão da educação continuada e das metodologias ativas de ensino para o desenvolvimento dessas competências, que, né, muito precisa serem trabalhadas, né? Além das competências, como você colocou ali, cognitivas e técnicas, né? A gente precisa ampliar essa visão, né? E os profissionais de saúde eles precisam desenvolver essas outras matrizes de competência. E hoje a gente tem uma série de iniciativas muito lideradas por algumas startups e algumas empresas de soluções educacionais com metodologias ativas que auxiliam justamente nessa questão de desenvolvimento, por exemplo, de soft skills, né? Hoje a gente tem aí uma demanda e uma necessidade cada vez maior, né, do desenvolvimento dessas habilidades e eu vejo que o link para isso seria, por exemplo, treinamento e educação continuada, que ainda em algumas empresas, né, é visto como um custo, né, e não como uma oportunidade de investimento e desenvolvimento dos seus profissionais e, consequentemente, ali dos seus resultados e desfechos, né? Marcelo, o que você tem a comentar um pouco sobre essas iniciativas relacionadas à educação continuada para desenvolvimento dessas matrizes? Então, estava aqui, você estava falando, já estava fazendo assim com a cabeça, né? Porque você sabe que eu sou um grande apostador da educação, né? E a gente tinha no passado, muito nas unidades tutoriais, aquela educação continuada, que era uma educação continuada que acabava ficando meio com a enfermagem fazia isso diretamente só para a enfermagem, né? E hoje a gente desconstruiu isso, você participou, inclusive você era um dos membros que estava à frente da questão da educação, né? E assim, eu sou extremamente fã e acho que a empresa ela só pode reagir rapidamente às mudanças e aderir a essas novas tecnologias, inovação, sem ter que começar tudo do zero, cada vez que chega uma coisa nova, se ela estiver muito bem sólida nos seus conceitos, né? E esses conceitos eles só são solidificados quando você tem assim uma educação permanente, né? Uma educação continuada, firme, existente. Primeiro você sabendo qual é o conceito, qual é a vitalidade, né, a vida da sua empresa, o que a sua empresa é. Né? Quando a gente entende o que a empresa é e como ela funciona, isso não se perde, por mais que tenha inovações, sejam rápidas, dinâmicas, coisas novas. Né? Então, assim, você hoje tem N ferramentas, N softwares, N bibliotecas, né, que a gente precisa disponibilizar isso o tempo todo. Né? Então, o treinamento, ele nunca pode ser encarado como custo. Né? Pelo contrário, ele é fundamental para se obter resultados. Né? Eu sempre falo muito em resultado porque a minha cabeça, né, de executivo é sempre buscando resultados. Mas eu também acho que um diferencial meu é que eu sempre valorizo essa questão do treinamento, eu sempre valorizo essa questão comportamental. Né? Você sabe disso que eu dou muito treinamento, eu faço questão de participar dos treinamentos, né, onde eu valorizo essas competências comportamentais, né, porque eu acho que esse é o diferencial que a gente pode dar, que é o diferencial humano, né,
que me vai diferenciar do hospital A do hospital B. Né? Isso em qualquer segmento, não estamos precisando falar só de hospital. Né? Então, acho que educação ela tem que ser sempre constante e conjunta. Não pode ser segmentado, porque quando você vai falar de um protocolo de dor torácica, você não pode deixar de envolver, por exemplo, dentro de um treinamento, toda a questão comportamental, técnica e até mesmo do porteiro, que é o primeiro que recebe, porque ele tem que estar ciente, né, da questão do porta-ECG. Né? Então, às vezes a gente faz treinamentos e esquece do porteiro, do maqueiro. Né? Então, assim, treinamento ele é fundamental. E assim, e absorver. Hoje tem muitas ferramentas, né? Eu já usei a ferramenta do BKL, você sabe disso, e assim, foi extremamente satisfatória. Foi um momento assim que a gente conseguiu fazer um upgrade técnico importante dentro da nossa unidade. Né? Então, assim, eu sou extremamente a favor e não consigo imaginar gerir qualquer coisa onde não haja esse braço fundamental que é a educação. Muito bom. Edu, hoje, como é que, né, essas faculdades que são mais tradicionais, como você falou, né, por exemplo, a UFRJ, eles, eles hoje observam a chegada dessas novas metodologias de treinamento e a incorporação disso no ensino tradicional para que a gente, né, forme e desenvolva essas competências nos futuros profissionais que estão chegando ali no mercado de saúde, né? Para que a gente melhore a formação desses profissionais e facilite, né, a entrada desses profissionais no mercado de saúde. Como é que hoje isso é visto, né? Porque eu imagino que tem ali um lado das pessoas que estão mais acostumadas ao ensino mais tradicional, né? E Uhum. do outro lado ali essa necessidade por novas iniciativas, por metodologias ativas, por ferramentas novas. Então, como é que isso é visto? Como é que isso é trabalhado hoje dentro da universidade? Bruno, obviamente eu vou dar aqui minha opinião pessoal, né? Já que um dos motivos de existir a universidade é para não haver opiniões semelhantes. As pessoas precisam discordar e aprender a discordar com consenso, quando necessário. Né? É o ambiente mesmo para discórdia, muito mais do que concordância. Então, minha opinião pessoal, eu vou novamente fazer uma analogia às transformações que ocorreram em outras áreas e eu vou voltar para o universo das artes e especificamente para o universo da pintura. Se nós quisermos pegar um movimento artístico da área da pintura, então final do século XIX, que foi o impressionismo, de todos os grandes artistas que surgiram, nós temos artistas que permaneceram na sua via clássica, embora o impressionismo tenha sido uma transformação, né, e todo mundo sabe em relação à representação da figura, que era obrigatória, você desenhar reproduzindo quase como um retrato que era observado na natureza, as pessoas, e transformado em coisas que eram pontos, e daí surgiram Monet, Van Gogh, etc., são considerados grandes impressionistas. Mas o meu destaque é para o Picasso. Então, Pablo Picasso teve uma formação clássica, voltando às primeiras vezes que eu visitei o José, tinha um quadro do Picasso, aquele que da beira do leito, né? O médico à beira do leito de uma paciente já próxima da morte, e é um quadro muito clássico, que ele pintou com 15 anos de idade. E quando a gente analisa todas as transformações que ele fez, as fases durante a sua vida, no século seguinte, entrando aí pelo século XX, é fantástico. Então, ele soube guardar a competência do clássico e inovar. Eu acho que a universidade tem muita dificuldade, a UFRJ, né, isso é uma opinião pessoal, embora as novas tecnologias e métodos sejam bem-vindos, a gente não está sabendo exatamente como implantá-los. Isso requer uma mudança curricular, mudanças curriculares não são feitas facilmente. Aí, nesse sentido, as novas universidades, e inclusive as privadas, elas levam vantagem, porque elas são mais ágeis. E hoje em dia, no mundo empresarial, como o Marcelo Dibo já falou, ele é rápido. Você precisa, como eu já aprendi, e obviamente estou parafraseando alguém, errar rápido e corrigir rápido, porque é aí que você avança. E, nesse sentido, a gente está com uma grande deficiência. Para não ficar só na questão muito hipotética, eu vou dar um exemplo de semiologia. Eu sou professor de semiologia até hoje, com muito orgulho, e eu vou dar um exemplo como é que eu dou aula de ausculta cardíaca. Eu não começo pelo ciclo cardíaco, que é a formação clássica, né? Primeira bulha, segunda bulha, eletrocardiograma. Eu começo explicando como é que funciona a bateria de uma escola de samba,
o que é o surdo de primeira, o que é o surdo de segunda, qual a função da marcação, a diferença do timbre dos sons graves, como é que você reconhece uma maior área de um instrumento, que é o equivalente às maiores áreas das válvulas cardíacas, darem um som mais grave e as áreas menores o som mais agudo. Isso vale para respiratório, para os sibilos, para os roncos, porque o ronco tem um som mais grave pela área, e por aí vai. Começando por uma analogia de uma área tão distante, a gente acaba atraindo mais o aluno e, quem sabe, estimulando ele até a aprender sobre música, porque aquilo vai, eventualmente, ajudar a lidar com pessoas. Quantas vezes eu estou lidando com um paciente que também gosta de música? Então, aprender sobre jazz, aprender sobre samba, aprender... Não é que todo mundo tem que saber tudo, mas o profissional de saúde, da área da gestão, a área de front, né, do cuidado médico, mesmo na área de diagnóstico, ele se beneficia muito, na minha opinião, né, e não só minha, de uma formação mais ampla, né? Então, essas competências, como o Marcelo destacou, elas podem ser desenvolvidas. Nem todo mundo nasce com habilidades, mas as competências podem ser desenvolvidas. Então, o talento existe, mas é muito mais um trabalho de formação. E aí, te respondendo, a gente está com um grande desafio pela frente. Transformar o ensino da universidade para colocá-lo à altura do que o mercado precisa. Eu acho, Eu só vou deixar complementando, aqui Bruno, rapidamente, Claro, Marcelo, por favor. isso é muito importante o que o Eduardo colocou, né? Assim, essa parte que eu até tinha comentado um pouquinho antes, essa agilidade para você tomar decisão e poder se adaptar ao mundo moderno. Obviamente que isso sem você ferir, né, a empresa, sem ferir a cultura organizacional. Né? Mas essa agilidade é muito importante. E aí eu acho assim, uma pequena vantagem que a privada tem, a universidade privada tem, é justamente porque ela hoje ela está mais ágil nessa percepção e trazendo o ensino para outro estilo. Fantástico que você falou, né, Eduardo? Você poder trazer semiologia, fazendo uma analogia com o som, com a música. Eu sou fã disso, eu acho que isso te traz, desperta muito mais interesse e a analogia traz muito mais senso, mais sensatez, né, na comparação. Então isso é muito importante. Hoje você tem universidades que fazem simulações realísticas muito incríveis, inclusive interagindo com outras profissões. Então você tem assim alunos de teatro que simulam atendimento com vômito, passar mal, discussão, chama segurança. E isso bota o aluno numa realidade muito mais, uma situação de muito mais próximo da realidade. Né? Então, assim, acho fantástico, parabéns por essa iniciativa, acho fantástico, gostaria de assistir uma aula sua de semiologia. Obrigado, está convidado, Marcelo. Quando quiser. Vai, Bruno. Não, o que eu ia comentar é que isso que vocês estão falando é muito interessante. O desenvolvimento dessa relação interpessoal, né, e entre os diversos profissionais, ele muitas vezes ele não é treinado e não é desenvolvido ao longo da formação do profissional. E aí, no final, né, da formação, né, então você forma um enfermeiro, forma um médico, aí você chega para ele e fala assim, bom, agora vocês vão atravessar a rua, vai todo mundo entrar naquele hospital lá e trabalhar junto. Né? A chance de dar errado é grande. Todo mundo vai dar a mão e vai trabalhar junto numa grande harmonia. Não é assim, Bruno, né? Pegando o gancho, não Marcelo, é assim, né? Então... pegando esse gancho, inclusive, da tua palavra, harmonia, quando eu sugiro aos meus alunos, né, que entrem numa escola de música, quer dizer, um grupo de batucada, né, só para pegar uma das formas da gente desenvolver relacionamentos interpessoais, as pessoas acham que é só para aprender música, mas, na verdade, isso é o de menos. O convívio entre pessoas que têm funções diferentes, mas têm uma missão que é tocar juntos, faz com que aquele que é muito competente se nivele ao menos competente, ou menos hábil. E isso se faz através de regras de convivialidade. E, como eu falei, ainda mais no mundo atual, em que todo mundo está atrás do seu celular, crianças e adolescentes são desenvolvidos dentro de um quarto, isolados. Quando você é colocado no mundo real, a dificuldade é natural. E aí é um exemplo, você vai colocar no... Eu toco há 17 anos no monobloco. Então, você chega no monobloco, não tem a menor importância se você toca bem ou mal. Às vezes é até mais difícil modular quem já chega tocando bem de uma escola de samba, que sabe tudo. Não tem a menor importância. Sabe tudo? Então, beleza. Então, ensina os outros. E lembre-se o seguinte,
mais importante do que tocar melhor do um do que o outro é tocar juntos. E tocar junto é um exemplo de convívio para qualquer empresa, para qualquer sociedade, para qualquer família, qualquer grupo de pessoas. E é por isso que é tão importante a gente ter esse treinamento. Você supre a deficiência do outro, né? Isso aí. E você vai ter orgulho de compartilhar. E se não tiver orgulho de compartilhar, talvez esteja no local errado. Errado. Exatamente. Muito bom, muito boa essa troca de experiência. Infelizmente, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa mesa, do nosso painel. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E eu queria aqui pedir para, em 1 minuto, 1 minuto e meio, que o Marcelo faça as suas considerações finais e depois o Eduardo, para a gente poder encerrar. Bem, eu acho que, como mensagem, eu acho que a gente tem que pensar realmente nas questões das suas habilidades pessoais, né? Entender quais são as suas limitações, isso é fundamental, né? Saber que nem todas nascem conosco, mas que é super possível desenvolver cada uma das habilidades, seja técnicas, que são as mais fáceis, né? Mas também as comportamentais, né? E se eu conseguir, todos podem conseguir, isso é importante, né? E eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui é que tudo que a gente está conversando, todas essas habilidades, ela versa para um lugar comum que é o paciente, né? Isso que é importante, né? E que todo mundo pode desenvolvê-las, isso é o mais importante de todos. E que se desenvolva, corra atrás, porque isso é importante para você chegar no lugar que você desejar. Edu, é com você agora. Bom, vou ser rápido, só vou agradecer realmente pela oportunidade de estar nessa mesa. E como eu falei no início, sem nenhuma bajulação, cercado de 2 amigos que procuram e fazem o que a gente está dizendo aqui. O exemplo, a gente não falou muito sobre o Bruno como moderador, mas certamente uma pessoa também com muita qualificação, não somente na área médica, mas de gestão, que tem uma atividade de esporte, de convívio, etc., relação. E o Marcelo, como eu falei anteriormente, a grande admiração pela sua história pessoal. E Marcelo, é muito importante que a sua, nossa, a história de todos seja contada, porque isso é inspirador. A gente vive uma geração que tem uma oferta assim, uma quantidade de facilidades que gerou uma grande dificuldade. É difícil hoje a gente olhar para alguém, um profissional, e dizer assim, pô, eu queria ser que nem essa pessoa. E você é uma delas, Bruno é uma delas, e aproveitando para agradecer mais uma vez os líderes, né, da iniciativa FIS, José e a turma toda, parabéns. A gente está tendo a oportunidade nessa semana de ver muita gente boa e inspiradora. E é isso que eu acho que é a base para qualquer desenvolvimento de habilidades. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Certamente você também é uma pessoa inspiradora, não tenho a menor dúvida disso. Obrigado, Marcelo. Bruno foi meu aluninho de gestão. Hoje todos somos alunos e professores, né? Eu acho que talvez seja Marcelo, fui aluno do Eduardo, depois de formado, trabalhando na empresa dele como nefrologista. Isso, e hoje dá aula, hoje é meu chefe, isso aí que é importante. O mundo hoje é esse, se nós acordarmos, e temos que acordar rápido para que todos temos o que aprender e ensinar, e essa hierarquia foi muito transformada, acho que a gente avança melhor. É esquecer o somos e internalizar mais o estamos, né? Isso é mais importante. Isso aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Eduardo, foi ótimo, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado. Eduardo, um grande prazer. Bruno, muito obrigado. Abraço a todos, tá? Valeu.